O Ricardo fez uma pergunta bem interessante para mim aqui no meu YouTube. Ele perguntou o seguinte: o que você recomenda para quem está operando com 10 contratos, entra cheio ou divide lotes? Então a pergunta dele basicamente ele opera com 10 mini contratos e ele quer saber em quais ocasiões ou se ele deve dividir os lotes ou entrar cheio, tá? Vai depender muito do tipo de mercado que ele está operando, da forma como ele faz as parciais, se ele faz ou não, e do do quantos pontos ele geralmente pega num trade. Então, não só isso, como dependendo da oportunidade que o mercado está entregando. Então, por exemplo, o mercado está esticando muito, está numa tendência bem legal, ele faz movimentos mais longos, ele faz pullbacks mais claros, ele tem um grau de elasticidade, que é quanto ele volta depois de rompimento, um grau de probabilidade, que é quanto ele rompe, depois de rompimento de fato, ele faz movimentos bem claros em relação ao fluxo e ao próprio gráfico. Nesse mercado assim, onde ele faz movimentos bem mais claros, o ideal é você dividir os lotes na região de pullback, mas não divide muito. 5 e fechou. E não deixa muito distante um do outro também. Então, se ela tá lá, por exemplo, agora, e pullback no 35. 35 ao 30, né? Que é a região onde ele mais acumulou contratos aqui no 35, 30, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó, 35, 30. 32,5, tá? Do 30 ao 35 ele acumulou bastante contratos. Que o Ricardo pode fazer? Ele pode comprar o primeiro lote no 34 e o segundo no 32, por exemplo, ou no 31, com stop abaixo do 30, né? Do 29 por aí. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer também o seguinte: esperar o preço chegar nessa região, do 35 ao 30, ver como ele trabalha naquela região, e assim que ele começar a virar o saldo, ou seja, assim que ele começar a perder volume de venda, a fila de compra começar a encher de volta, renovando o lote, ou seja, a ponta passiva começa a proteger a região novamente, demonstra interesse de proteger a região, de defender, e a compra começa a fazer um volume de compra, aumentando aos pouquinhos com frequência e parceria de compra, ele entra cheio com 10, ali no 33, 34, com o stop abaixo do 30 de novo. Então, se você for para pensar, dá praticamente a mesma coisa, o que muda é o timing, né? Se você entra cheio, seu timing precisa ser um pouquinho melhor. Se você entra dividido, você não depende tanto do timing. É só essa a grande diferença de você entrar cheio ou dividir lote. E se você faz scalping, você precisa entrar cheio, né? Sempre cheio. Não vale a pena nem fazer parcial, na verdade. Porque o scalping pegou 10 contratos aqui, o scalping eu vou fazer isso aqui, né? Vou tipo, vou comprar aqui e vender aqui. E vai ser assim. Pra sempre você vai fazer isso. É um ponto e meio. Se o mercado estiver mais lento, 3 pontos e meio se estiver mais rápido, estiver mais rápido um pouco. Mas sempre cheio, sem fazer parcial, com um gerenciamento de risco de 1 para 1 geralmente. Então você vai arriscar um para perder um, vai arriscar 3 para perder 3, vai arriscar 4 para perder 4. Sempre vai ser esse a base do seu gerenciamento. Às vezes você vai conseguir ganhar mais do que perder, fazer um 2 para 1 ou 1,5 para 1, por exemplo. Mas geralmente, quase sempre você vai arriscar 1 para 1 no scalping, tá? E se o mercado estiver entregando oportunidade de caixote, por exemplo, como hoje ele entregou algumas oportunidades no 24 nessa região, aqui também ele entregou algumas vezes, você vai comprar aqui e largar aqui. Daí cheio também. Compra aqui, stop embaixo dessa região de acumulação, do 24 por aí, do 24,20 por aí, né? E alvo lá em cima no 35. Vende no 35, stop no 38, 39, e assim vai indo. E essa sempre vai ser a forma como você vai operar com 10 contratos, ou com quantos contratos for. Você vai precisar entender a forma como você gosta de operar, e não só isso, a forma como você lê o mercado, a forma como ele está entregando os movimentos.
Se ele tá lateral, você vai precisar operar a extremidade. Extremidade entra cheio, entra com 10 diretão. Pode fazer parcial, mas não faça parcial muito curto. E alvo lá na máxima ou mínima desse caixote. Mercado com movimento de tendência muito forte, se você não tem um timer muito bom, divide. Se você tem um timer melhor, entra cheio. Mercado exaustão, 3 de exaustão, entra cheio também. Não divide o lote em exaustão. E faça parcial na exaustão que é legal. Quais outros trades que a gente tem? A absorção também pode entrar cheio, porque geralmente você vai observar um lote renovando, uma absorção por lote piorado, né? Ou seja, o cara renova lote. Renova lote de compra, por exemplo, daí o preço sobe, ao invés de ele continuar renovando ali embaixo, ele sobe junto com o preço. Ele vai empurrando o preço junto, renovando o lote, empurrando o preço. Nesse caso, você vai entrar cheio, justamente quando você perceber que isso está acontecendo. Que mais que a gente tem? Uma exaustão é perda de volume acumulado, perdeu mais volume, entrou volume contrário, entra cheio, stop em cima da máxima, abaixo da mínima, e deixa o trade andar um pouquinho, não segure muito, né? Só vai segurar muito uma exaustão caso ele esteja muito esticado, aí você vai segurar. Mas basicamente é isso.